O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e leva-me pra junto das águas tranquilas. Ok, tá bom. A gente tem um tempo aí para trabalhar, tem mais ou menos até 5h15. O Marcelo vai me dar uma ajuda com o horário também para a gente não correr muito aí, não perder muito tempo com algumas questões. Algumas até já foram vistas ontem, mas o meu tema aqui é a mudança que se processou no ideário evangélico ou no ideário protestante no Brasil nos últimos 100, 150 anos. Então o tema da palestra é de protestantes a fundamentalistas, neocarismáticos, neoliberais, a redefinição do ser evangélico no Brasil. A gente pode começar com essa citação aí do Ricardo Mariano, de um texto dele sobre o crescimento evangélico, o impacto evangélico na política. É bem interessante a citação dele, baseada em dados do IBGE. Ele coloca aí que em 1940, 2,6% da população brasileira era evangélica. Em década de 50, 3,4%, década de 60, 4%, década de 70, 5,2% da população era evangélica, 6,6% em 1980, 9% em 91, e daí para 15,4% em 2000, ano em que os protestantes ou evangélicos no Brasil somavam 26.184.941 adeptos. Então, o que a gente vê aí é um crescimento espantoso. Aí a gente perfaz aí mais ou menos aí 30 milhões de evangélicos hoje, quase uns 25% da população brasileira. Só que o que espanta nisso não é, para mim, pelo menos, não é propriamente dito o crescimento, mas sim o impacto ou a ausência de impacto do movimento evangélico no país. O meu ponto é que o fato da gente não trazer marcas permanentes para a cultura brasileira tem uma ligação direta com a forma como o ser evangélico foi redefinido nos últimos anos, especialmente nos últimos 50, 60 anos, mais ou menos aí. A gente pode começar, então, dando uma olhada panorâmica na história do protestantismo no Brasil. Alguma coisa já foi vista ontem, então não vou me deter muito nesse panorama aí, mas como os pesquisadores têm gostado de ressaltar, a gente tem 3 ondas principais aí na virada do século XIX para o século XX. Nós temos o chamado protestantismo de imigração, que não tinha aí grandes interesses evangelísticos, era muito mais um processo de fugir de alguns problemas europeus, principalmente problemas econômicos. Então, grupos aí, especialmente alemães, mas também suíços, vindo para o Brasil. Então, você tem aí 3 denominações luteranas principais, 2, denominações luteranas principais, que é a ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, marcada basicamente pelo que eles chamam de germanidade, já que é uma igreja oriunda diretamente da Alemanha, e Igreja de Confissão Luterana no Brasil, que é oriunda dos Estados Unidos, ligada ao Sínodo de Missouri. Ambas essas igrejas bem marcadas aí para essa forte conceito, essa forte marca étnica. Um outro grupo também que chegou aqui, nessa primeira leva, é a Igreja Episcopal, que hoje aí tem várias ramificações aqui no Brasil, mas também marcada por um forte anglicismo. Então, é um exemplo que eu gosto de usar de uma igreja episcopal, que é usada hoje pela Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Niterói. Ela foi trazida pedra por pedra da Inglaterra, de um condado lá do interior da Inglaterra. Então, ela foi montada uma réplica exata da igreja que tinha lá na Inglaterra. A preocupação principal dos episcopais, principalmente lá no Rio, era muito mais o serviço de capelania com os marinheiros da Marinha de Guerra inglesa que aportavam lá no Rio de Janeiro. Então, havia um tipo de trabalho de capelania aí. Então, essa seria a primeira onda aí, mais ou menos aí chegando ao Brasil em torno de 1820, 1830. É interessante que o regente Feijó, o padre Feijó, ele já tinha interesse, ele era parte do chamado clero esclarecido em trazer protestantes para o Brasil, até por causa da chamada ética protestante, que ele já via isso já naquela época, no começo do século XIX, mas esse primeiro movimento aí não tinha muito interesse missionário, muito interesse evangelístico, era muito mais circunscrito a comunidades étnicas.
O segundo movimento é o chamado protestantismo de missão, ao qual nós somos diretamente devedores. Então aí você tem na sequência primeiro os congregacionais, você tem aí hoje 3 denominações congregacionais presentes do Brasil, depois vieram os presbiterianos com Simonton e Blackford e outros, e hoje você tem aí vários grupos, 17 grupos, tanto presbiterianos como reformados. Aqui só para você entender, presbiterianos seriam aqueles grupos com ligação direta com a igreja presbiteriana na América, e reformados, você tem a igreja evangélica reformada, igreja evangélica suíça, também reformada, que são ligados aos reformados ou calvinistas europeus, mas esse grupo aí se dá um total de 17 denominações hoje no país. Depois vem os batistas, em terceiro lugar. Hoje você tem 7 denominações batistas do país, inclusive batistas do sétimo dia. Não me perguntem, eu não conheço muito esse grupo aí, mas não é um grupo novo. Já na Inglaterra, no século XVII, já tinha um grupo lá que eles cultuavam no sábado. Apesar de ter algumas outras doutrinas evangélicas, não se confundiam com os adventistas. E, por último, a igreja metodista. Os metodistas chegaram em último lugar. Ainda que eles tenham chegado antes, não houve continuidade. Só no final do século XIX eles chegaram para ficar, e você tem 4 denominações metodistas no país. Adiantando um ponto que eu tocaria aí no segundo bloco, o que eu preciso levantar aqui para vocês, para a gente começar a pensar nessa redefinição do que é evangélico no Brasil, é que esses grupos que começaram a chegar para cá, eles eram marcados por uma forte ênfase pietista e fundamentalista também. O que eu quero dizer com esses 2 vocábulos, né? O Israel ele frisou de manhã a necessidade de definir esses vocábulos. Então, pietismo, a ênfase basicamente devocional, uma ênfase em oração, leitura bíblica devocional, sem grandes interesses exegéticos, sem tentar ver conexões gramaticais ou teológicas no texto, simplesmente ler o texto para escutar a palavra de Deus para você. Uma forte ênfase numa microética, não beber, não fumar, não dançar, etc. e tal. Uma forte ênfase evangelística também. Isso casado, então, do outro lado, com o movimento fundamentalista. E aqui começa o nosso complicador. Originalmente, o movimento fundamentalista foi um movimento de reação ao liberalismo teológico europeu, começa lá no século XVIII para o século XIX. Via de regra, o liberalismo, quando muito, é um agnosticismo, se não um ateísmo. Então, eles são totalmente antissobrenaturalistas, desde sempre, né, desde lá do iluminismo, século XVIII, século XIX, compartilham não só uma indiferença, mas uma completa desconfiança do fato de Deus se revela, Deus pode se comunicar, Deus transcendente, ele também age na história. Consequentemente, eles não vão crer em milagres, travessia do Mar Vermelho, ressurreição de Cristo, curas, etc. e tal. Então, contra esse movimento, por exemplo, Schleiermacher, ele resumiu todo o cristianismo, num dos livros dele, a crença do finito que tem uma comunhão inquebrantável, tem dependência inquebrantável do infinito. Então, para ele, todo o cristianismo, toda a fé religiosa se resumia nesses postulados aí. Outros falaram da paternidade de Deus, da irmandade de todos os homens, do sentimento de progresso universal. Nesse sentido, ele espelhava um pouco uma espécie de pós-milenismo secularizado, mas como reação ao liberalismo teológico, notadamente alemão, mas também francês, e chegando já na Inglaterra, então um grupo de eruditos, aí mais ou menos do final do século XIX, tanto ingleses como americanos, gente aí de todas as denominações protestantes principais, eles escreveram um livro chamado Os Fundamentos. A Ragnus lançou ele aí, acho que ano retrasado, uma coletânea de ensaios, defendendo basicamente 5 pontos. A questão da inspiração da Sagrada Escritura, a Escritura é a revelação de Deus, é um livro confiável, então eles vão defendendo lá a autoria mosaica do Pentateuco, a unidade de Isaías, a autoria do profeta para aquele livro, a datação mais tardia de Daniel, né? Daniel seria pré-exílico e não pós-exílico, defenderam a doutrina da criação, e aqui tem um ponto importante, nem todos eles eram criacionistas imediatos, né? A ideia de terra tendo a criação recente. Por exemplo, B.B. Warfield,
O grande professor de Princeton, ele era evolucionista, ele flertava aí com o evolucionismo, ele não via muita dificuldade em conciliar o evolucionismo com o conceito calvinista de providência de Deus, mas eles afirmaram que tudo era criado por Deus, tudo veio pela boa obra de Deus, tudo procede de Deus. Eles afirmaram também a morte vicária e a ressurreição de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Esses eram os pontos que compunham o ideário básico do fundamentalismo. Só que, quando os primeiros missionários dessa segunda onda chegaram ao Brasil, eles tinham um compromisso não escrito de tentar não trazer para o país os debates teológicos que ocorriam na Europa e na Inglaterra. Você vê isso bem na vida de Robert Reid Calley, o famoso missionário congregacional que aportou lá no Rio e acabou inaugurando, abrindo as portas do Brasil para o protestantismo. Então havia esse compromisso, essa luta para não trazer os debates, tanto teológicos como também denominacionais, aqui para o Brasil. Isso não quer dizer que eles não fossem evangélicos ou cristãos ou fundamentalistas. O que eles queriam, na verdade, era evitar, nesse novo campo missionário, os embates que haviam lá na Europa. Então, quando os missionários começam a chegar no Brasil, além deles terem uma agenda pietista e fundamentalista, eles acabam trazendo uma agenda claramente anti-intelectual. Isso é um ponto importante para a gente aí. E o legado a gente pode ver, tanto na América na década de 40, como até hoje no Brasil, a dificuldade que a gente tem em encontrar em nosso meio, entre nossas igrejas locais, gente, por exemplo, formada em filosofia, crentes comprometidos com o cristianismo, com a igreja, com o evangelho, formados em filosofia, sociologia, física, química, biologia. Geralmente eles escolhem profissões, entre aspas, um pouco mais seguras, ou que exercem menos pressão sobre sua fé, né, e deixando essas disciplinas, essas áreas aí um pouco mais complicadas de lado. Isso se reflete até mesmo na formação pastoral, como eu quero tocar isso mais para frente também. Mas o fato é que, desde o início, já havia um compromisso com o mínimo possível do cristianismo. Então, já no bojo dessas tradições missionárias, desse chamado protestantismo de missão, havia esse entendimento que quanto menos fosse ensinado era melhor. Isso explica, talvez em grande medida, o fato de que nós somos muito mais antiprotestantes do que, de fato, protestantes. A gente é muito mais anticatólico do que protestante. Então nós sabemos marcar direitinho nossa posição. Uma igreja evangélica não tem cruz, uma igreja evangélica não tem campanário, um pastor não usa toga, e entre outras coisas mais, mas a gente também não sai muito desse tipo de crítico, muito dessa linha divisória. A gente não consegue traçar outros elementos até mais importantes dessa distinção entre católicos e protestantes do que esses elementos mais externos, como a gente vê aí. Então, nessa primeira onda aí, principalmente o protestantismo de missão, ele já tem uma agenda teológica já embutida entre eles. Por exemplo, para mim é altamente revelador que você tem que esperar 150 anos para ter as obras de Lutero em português. Você tem que esperar quase 150 anos para ver as obras de João Calvino em português. Você tem que esperar também quase esse tempo para você ver as obras de outros teólogos importantes da cristandade, do protestantismo evangélico, também saindo em português. Você tem muitas vezes, não são fontes primárias, mas comentários de comentários, resumos, etc. e tal. Então, apesar do nosso boom editorial, ainda a gente carece de algumas obras de referência para marcar nossa identidade protestante ou evangélica aqui no Brasil. Ok, então esse é o primeiro ponto aí que eu queria tocar ligado ao protestantismo de missão. E você tem aí também no bojo, junto com o protestantismo de missão, chamado pentecostalismo clássico, que chega em dois grupos distintos e que não se tocam. Assembleia de Deus, 1911, e a Congregação Cristã, em 1610. Então, logo no começo da primeira década do século XX, então você tem esses dois grupos pentecostais chegando no país. Um ponto importante aqui para distinguir pentecostalismo de outros pentecostalismos é tentar marcar aí a diferença do ideário entre eles. Então, o pentecostal típico da Assembleia de Deus, ele buscava o batismo com o Espírito Santo, a segunda bênção, e tendo como evidência visível o dom de línguas, especialmente para marcar sua santificação e capacitá-lo para a evangelização. Isso é importante a gente lembrar, porque vai marcar uma diferença, especialmente da Assembleia de Deus, para os outros grupos que virão a reboque depois. Um ponto importante aqui
é que, dentro do total do protestantismo, Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus e a Universal do Reino de Deus respondem por 70% desse universo pentecostal. A Assembleia de Deus está batendo aí mais ou menos 14 milhões de membros. São pelo menos 14 grupos diferentes da Assembleia de Deus que tem esse total aí. A Congregação Cristã, que é um grupo atípico, né, com fortes marcas de seita sectária, eles têm mais ou menos 3 milhões de membros no país. Isso é bem interessante. Um grupo aí que já no bojo já era hipercalvinista, eles não evangelizam, são contrários a qualquer tipo de evangelização, qualquer tipo de prédica em público, e mesmo assim são o segundo maior grupo pentecostal no Brasil, depois vem a Universal do Reino de Deus como o terceiro maior grupo, esses 3 grupos perfazendo 70% do total do protestantismo no país. Não, desculpe, 70% do total de pentecostais no país. Ok? Tá bom. Pulando um pouquinho aí, então a gente tem que falar dos desdobramentos do pentecostalismo, que começa aí mais ou menos década de 50. O Saião já comentou isso ontem. Então você tem aí, em primeiro lugar, vindo logo depois do pentecostalismo de cura divina, do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo de cura divina, eles seriam o segundo grupo a chegar no país, e entre eles aí você tem a Igreja Quadrangular, Brasil para Cristo, a primeira igreja pentecostal fundada por brasileiros, a Casa da Bênção e a Deus é Amor. Qual a diferença desse segundo grupo, dessa chamada segunda onda, da segunda tipologia lá do Paul Freston, para a chamada primeira onda do pentecostalismo? Eles continuam mantendo a ideia básica de 2 níveis de vida cristã. Então você tem a conversão e depois o batismo com o Espírito, só que o batismo com o Espírito agora não marca tanto uma etapa de santificação. Ele marca muito mais a possibilidade de uma intervenção miraculosa, uma cura, um exorcismo. Você pode lembrar, talvez, de Davi Miranda exorcizando na rádio, né? Talvez um dos primeiros a fazer isso. Então ele fazia literalmente uma entrevista com o demônio. Então, qual o teu nome? Tá, tranca a rua, tá? E geralmente a voz tenebrosa e exorcizava aquela pessoa. Então a segunda bênção agora não é tanto marca de santificação, mas é muito mais uma capacitação para cura e para exorcismo. Um outro ponto interessante aí, que diferente da Assembleia de Deus, eles começaram a usar ritmos populares e ritmos da nossa cultura nos cultos. Então, não raro, o tipo de cantoria deles acaba espelhando a cultura em que eles estão inseridos. Isso é bem interessante. Você, para quem já foi no Nordeste, já participou de algum culto católico, alguma reunião católica lá no Nordeste, você compara o tipo de música, é bem parecida, bem próxima, mas também nos grandes centros urbanos. Então, a capacidade muito forte de absorver elementos culturais, principalmente ligados à música, e agregar isso ao culto. A segunda onda, ou a terceira onda, desculpa, na sequência, então, seria a chamada onda carismática, que essa onda carismática, ela não está presente, ela não está ligada diretamente às igrejas pentecostais, mas principalmente às chamadas igrejas históricas. Então, a partir de meados da década de 60, a partir especialmente da igreja anglicana e episcopal, então um líder lá ele provou o batismo com o Espírito Santo, e a partir dessa ação ocorrida ali na igreja episcopal, então começa a se espalhar o movimento carismático nas igrejas históricas. Uma distinção que a gente precisa fazer é que, enquanto no mundo anglo-saxão as congregações atingidas pelo movimento carismático permaneceram ligadas às denominações históricas, aqui no Brasil houve um processo de divisionismo. Então surgiram aqui no Brasil a Convenção Batista Nacional, do Ernesto Tonini, meados da década de 60, a Igreja Cristã Maranata como divisão da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, muito forte no sul do país, também tem um grupo forte lá no sul do país. Então, aqui no Brasil houve um fenômeno diferente do fenômeno ocorrido no mundo anglo-saxão. Lá, os carismáticos permaneceram dentro das denominações principais, aqui as denominações acabaram se dividindo. Mais uma vez se mantém essa estrutura dupla de vida cristã, conversão e depois batismo com o Espírito, só que agora o batismo com o Espírito é entendido como uma forma de experimentar os dons da era apostólica. Não só cura agora mais, mas dons de profecia, dons de visão, dons de conhecimento, dom de cura, não visto mais apenas com oração de poder da igreja, mas oração do indivíduo, o indivíduo tendo poder para orar para uma pessoa e curá-la. Então a ideia aqui é que você tem
um novo movimento, que a gente poderia chamar de movimento restauracionista, né, contra uma ideia presente no fundamentalismo original, que era cessacionista. O que vem a ser isso aí? Para o fundamentalista típico, Deus agiu com poder na era apostólica. Aquela era apostólica foi uma era marcante dentro da história da redenção, da história redentiva, e Deus só voltaria a agir assim no final dos tempos, quando ele voltasse em glória. Então, todo o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo é marcada pela pregação da palavra de Deus, ministração dos sacramentos, etc., etc. É uma bandeira parecida com a bandeira da Reforma, só que ela é agregada agora por um argumento sutil que Deus não dá mais os dons espirituais para a igreja hoje. Então, a partir da década de 60, você tem um novo debate focado nesse assunto, e você tem uma literatura vasta, inclusive em português, sobre essa questão da recuperação dos dons espirituais na igreja cristã. Por último, você tem aí os neopentecostais, neocarismáticos, hiperpentecostais, hipercarismáticos e por aí vai. É um grupo surgido no final das décadas de 70 e 80, oriundo especialmente da segunda onda, da onda de cura divina, tá? Sem muita ligação direta com a igreja carismática. Uma igreja carismática talvez marcante aqui no Brasil é a Igreja Nova Vida, né, que se dividiu há um tempo atrás. Mas esse quarto grupo aí, ele marca aí uma mudança radical dentro do chamado ideário pentecostal. Então a ênfase agora aí está em sinais e maravilhas, ênfase em elementos mágicos, né, copo d'água em cima da rádio, copo d'água em cima da televisão, fitinha, curas, etc. e tal, confronto com poderes demoníacos, manifestações emocionais fortes, teologia da prosperidade, a ideia de guerra espiritual, confronto territorial, etc. e tal. Mais do que isso, um eixo muda dentro dessa última onda. Para mal e para bem, não sei se eu posso colocar assim, mas vá lá, mas em todos os grupos anteriores, seja o protestantismo de missão, seja o pentecostalismo clássico, pentecostalismo de cura divina e movimento carismático, havia uma clara ênfase, por assim dizer, transcendental. Isto é, nós somos pecadores, nós lidamos com Deus, Deus é santo. Se nós crermos no Evangelho, a gente vai ser salvo. Se a gente não crer no Evangelho, a gente vai provar a perdição eterna. Só que no discurso dessa última onda, da chamada onda neocarismática, neopentecostal, que você preferia aí também, o eixo agora é totalmente imanentista. Isto é, você entra na igreja e você exerce fé para fruição imediata. Em outras palavras, não há na linguagem dessas novas igrejas, esses novos movimentos religiosos, a ideia de pecado, de redenção, de restauração, escatologia, são ideias completamente abandonadas do ideário dessas igrejas mais recentes. Não há nenhuma ideia, por exemplo, de responsabilidade pessoal. Isto é, eu pequei, sou mau e tenho que dar conta dos meus atos. Tudo é passado, toda a responsabilidade é passada para o demoníaco, para a esfera do diabo mesmo. Então, se você não tem um problema sério na sua família aí é disfuncional, para usar a palavra mecanicista usada pela manhã, né, como propriedade, então o problema aí é ação demoníaca. Se você tem problemas de saúde, o problema é demoníaco. Se você tem um problema no trabalho, o problema é demoníaco. E com a palavra de fé, uma espécie de neurolinguística, entre aspas, cristã, você tem como prevalecer sobre esse inimigo aí. Se você tem a vida aí atravancada, você precisa de uma palavra de revelação, porque alguém, um parente seu, 3, 4 gerações atrás, deu brecha, deu legalidade para Satanás. Então, isso aí tem que ser amarrado lá atrás, para agora você ter liberdade, você prosseguir na sua vida, ascendendo socialmente, ou tendo boa família, boa saúde, etc. e tal. Então, há uma mudança radical na linguagem desses novos grupos aí surgidos da década de 70 para cá. Então aí você tem a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Evangélica Cristo Vive. E aqui a gente tem que começar a perguntar, até porque Miguel Ângelo, pelo menos lá no Rio de Janeiro, ele fala bastante na rádio, né? O cara, ele é um unitariano, ele não crê na doutrina da Trindade, isso é explícito na linguagem, na literatura dele. Ele desenvolveu uma doutrina da predestinação altamente curiosa, linkada à questão da preexistência da alma. Quer dizer, você é parte da divindade, você está ligado à divindade, né? Então você é Deus, né? Então diga agora, eu sou Deus, alguma coisa desse nível aí. Há uma visão hiperdispensacional, onde há uma cisão completa, uma separação completa entre Israel e a igreja.
E por aí vai. E esse cara ele é visto, considerado como evangélico no nome da igreja dele, uma igreja que tem aí 35 mil membros mais ou menos, considerado talvez a maior igreja local da América Latina. Ele se identifica como evangélico, sendo apóstolo, um apóstolo rico, né? Um negócio meio esquisito, né? Você vê apóstolo pobre no Novo Testamento, mas apóstolo rico é a nova moda aí. Mas houve uma mudança, inclusive, aqui um ponto interessante, se antes nós éramos marcadamente anticatólicos, agora muito do ideário católico entra dentro da igreja. Então, bispos, apóstolos, pai-apóstolos, e por aí vai, essa estrutura hierárquica, que também se confunde com a estrutura empresarial, né? Quase que você tem um organogramazinho ali da igreja, ali, mapeando todas as tarefas e funções da igreja, isso acaba entrando dentro da igreja. A ideia de que o pastor ele assume uma função sacerdotal ou mediadora entre a comunidade e o próprio Deus. Não raro alguns desses pastores se viram de costas para a igreja para interceder pela igreja, quase não, né? São como sacerdotes mesmo, agindo de forma sacerdotal. Então é interessante que, ao mesmo tempo que antes nós repelíamos qualquer marca de catolicismo, mesmo marcas que a gente poderia agregar, como o uso do credo, né? Alguém estava falando antes aqui no encontro aqui sobre o uso do credo dos apóstolos, né? Até isso a gente rejeitava como algo católico. Agora, por outro lado, muito do ideário católico entrou no discurso dessas novas igrejas aí, né? A corrente santa e etc, etc. Eu não vou cansar vocês com isso, vocês já conhecem como é que é esse esquema aí. E um ponto interessante é que até a linguagem de batismo com o Espírito Santo, como segunda bênção, ela virtualmente foi eclipsada, desapareceu no discurso dessas igrejas. O discurso prevalecente agora vai acompanhado de, por exemplo, sopro do Espírito, cair no Espírito, riso santo e por aí vai, coisas que estão na moda no meio dessas igrejas aí. O que torna tudo mais complicado é que, ainda que sejam movimentos distintos, e muitas vezes eu vejo irmãos pentecostais magoados porque a gente assim bota tudo, nós históricos, né, protestantes históricos, botamos tudo mesmo balaio de gato, a gente não consegue fazer uma distinção que deveríamos fazer, né, para distinguir aí os bons pentecostais, o pessoal sério no meio da Assembleia de Deus, desse movimento mais recente aí. Por outro lado, é uma relação de interação entre esses grupos, como também é uma relação de interação desses grupos com muito da linguagem do protestantismo histórico. Alguém perguntou, na hora aqui do debate, né, das perguntas e respostas, qual seria o ponto de contato entre igrejas protestantes históricas e igrejas pentecostais. Essa pergunta já começa complicada. Eu dei uma resposta ali, mas depois fiquei pensando. Por quê? Porque, por um lado, enquanto você tem muitas igrejas pentecostais se tornando históricas, pega lá o catálogo de livros da CPAD que você vai ver isso aí. Por outro lado, você tem igrejas históricas se tornando neopentecostais e neocarismáticas. Eu falo isso a partir da denominação que eu pertenço, que é a Convenção Batista Brasileira, onde você pega, não raro aí, já vi casos de pastores de terno e gravata caírem no chão rindo, no meio do culto, gargalhando literalmente no espírito. Então, isso até marca a ideia de que nós vivemos realmente numa era pós-denominacional. As fronteiras denominacionais elas não tem como serem traçadas agora com tanta distinção como há 20 anos, 30 anos passados. Ok. Então, isso aí, pode avançar mais um pouquinho aí? Aí. Então, aí você tem uma interação muito interessante aí, que, por um lado, você tem, nesse movimento todo aí, grupos, né, que proíbem ver TV, como é Deus e Amor, né, pega lá o manualzinho de doutrina que vem no final lá da Almeida Revista Corrigida, está lá, né, que a TV é o olho do diabo no canto da casa. Né, você não pode ver TV em casa, que isso é pecado, só pode escutar no rádio o que o missionário está pregando. Então você tem, de um lado, proibição de ver TV, tomar banho de praia, gostar de futebol, dormir pelado, tomar banho pelado, né, se você estiver tomando banho pelado, a Cristo voltar, você não vai para o céu. Do outro lado, você tem aí igrejas com jogadores de futebol, com cantores, com artistas, igrejas midiáticas, usando pesado, investindo pesado na televisão. Ok. Um outro ponto muito complicado para nós aí é a inserção do que eu chamaria de liberalismos teológicos dentro da igreja protestante brasileira. Eu não sei se já surgiu a pergunta para você aí, nessa floresta toda aí, o que de fato então é protestantismo, o que de fato é ser evangélico?
Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que estar fazendo na caminhada aí. Ok, voltando ao liberalismo teológico. De certa forma, o liberalismo teológico morreu no final de 1918, quando Karl Barth escreveu sua famosa Carta de Romanos, né? Então, uma tentativa de retornar à teologia bíblica. Mas o liberalismo teológico, como bom inimigo da igreja cristã, é uma hidra com várias cabeças. Então, durante um tempo, ela arrefeceu, e quando a influência de Barth declinou no final da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois de 48, quando houve o Concílio Mundial de Igrejas em Amsterdã, novos liberalismos surgiram. Saião fez uma brincadeira com a disciplina Teologia Contemporânea ontem à noite. Eu compartilho da mesma crítica que ele faz. É muito complicado hoje estudar teologia contemporânea. Por quê? Porque não sei se é uma expansão da modernidade ou já um impacto da pós-modernidade agindo há 30, 40 anos atrás. O que é interessante quando você começa a estudar teologia contemporânea é que você não consegue colocar dois teólogos juntos concordando em quase todos os pontos. Deixa eu tentar colocar isso de outra forma para você. Há 50 anos atrás, pelo menos aqui no Brasil, não, esquece Brasil. Há 100 anos atrás, se você falasse o seguinte, fulano é calvinista, você imediatamente associaria isso à confissão Westminster ou confissão belga, e você saberia basicamente o que ele crê, e você saberia que ele representa, ele é parte de um grupo bem maior. Se você falasse, olha, fulano é metodista, então você já teria todo um conjunto de valores ligados à reforma metodista lá do século XVIII, aos 25 artigos da religião, os comentários de John Wesley. Então você sabe mais ou menos o que aquele cara crê e o que ele representa e o grupo que ele representa crê também. Fulano é batista, mesma coisa. Fulano é presbiteriano, a mesma coisa. Então, é interessante notar que, por exemplo, durante 800 anos, Agostinho exerceu influência pesada no Ocidente. Tomás de Aquino exerceu influência pesada no Ocidente durante quase 500 anos. Calvino, durante quase 300 anos, ele exerceu influência muito forte no Ocidente, não só no campo teológico, mas no campo social, político, etc. e tal. Nos últimos anos, você tem quase que um teólogo para cada 10 anos. Isso é, para mim, impressionante. Então, você faz um resumo da teologia contemporânea, Karl Barth, Brunner, Gogarten, Bultmann, Schiller, depois Moltmann, Pannenberg, as teologias da morte de Deus com Didi Altzer e outros lá. É quase que um pacote teológico a cada ano, quase 10 anos, você não consegue mais saber exatamente como se posicionar diante disso aí. Você pega o fenômeno da teologia da libertação, é muito complicado catalogar a teologia da libertação, porque você tem pelo menos 8 variantes diferentes desse guarda-chuva maior. Talvez o elemento comum é muito mais a absorção do marxismo, ou a sacralização do marxismo enquanto chave hermenêutica, mas embaixo desse guarda-chuva você tem desde um Leonardo Boff, Frei Beto e por aí vai, tem a ala protestante também. Então, um fenômeno típico da teologia contemporânea, na verdade, se eu posso resumir todo esse cenário aí, é justamente uma repulsa ao sobrenaturalismo. Como bons pós-kantianos, esses teólogos todos aí, eles tinham sérias dificuldades em trabalhar com uma revelação normativa e confiável. Então, Barth talvez seja, para mim, o exemplo mais evidente, ao mesmo tempo que em lugar nenhum dos textos dele, você pode pesquisar lá, você não vai ver em lugar nenhum ele dizendo, a Bíblia tem erro, peguei uma contradição na Bíblia. Você não vê isso nele, mas, por outro lado, ele vai dizer que a Bíblia é um livro como outro qualquer. Ele só se torna a palavra de Deus quando ele se torna o local de encontro entre você e Cristo. Mas a pregação também é a palavra de Deus. Na medida que você encontra Cristo através da pregação. Não há nenhum caráter, não há nenhum caráter, por assim dizer, inspirado no texto sagrado. Então, ele vai, ao mesmo tempo que ele não aponta erros e contradições na Bíblia, é uma atitude bem mais respeitosa do que muitos teólogos que vieram depois dele. Por outro lado, para ele a Bíblia não é o fundamento da fé, não há nenhum caráter
autoritativo no texto sagrado. Você aceita a Bíblia porque, como ele vai dizer lá na dogmática dele, que a Bíblia formou a igreja, como nós estamos dentro da igreja, então a gente aceita a Bíblia como livro autoritativo, mas é um livro com erros, é um livro contraditório. E a contradição e o erro faz parte desse livro. E a fé, isso é interessante, a fé consiste em aceitar as contradições presentes desse livro. Agora, essa última frase é de Emil Brunner, não do Karl Barth. O fato é, então, que você tem liberalismos teológicos. Não dá para falar de um único liberalismo, até porque, literalmente, nesse campo, cada cabeça é uma sentença. Isso chega no Brasil também, para complicar o cenário. E aqui vai um ponto interessante. Eu já tenho lido, eu não sou muito fã de história do protestantismo brasileiro, eu confesso. Minha área mais de paixão é patrística e teologia da reforma. Mas até onde eu tenho lido, seja Duncan Haley, seja Carlos Caldas, que lançou agora um livro recente chamado O Último Missionário, bem bacana o livro dele, por sinal, mas nenhum historiador do protestantismo brasileiro tem mapeado a entrada do liberalismo teológico aqui no Brasil. Isso é um ponto interessante aqui. E o liberalismo teológico chegou. Então você estuda Richard Shaw, um missionário presbiteriano formado em Princeton, que veio para o seminário presbiteriano em Campinas, aqui no estado de São Paulo, e ele talvez seja o primeiro missionário a romper com a fé histórica protestante na academia, em sala de aula. Quando ele faleceu, se publicou lá no Rio de Janeiro um livro em homenagem a ele. Então, um dos autores do livro, um dos ensaios do livro, ele celebra Shaw como homem que rompeu com o protestantismo histórico em sala de aula. Alguém que, entre aspas, literalmente abandonou Augustus Strong, que era o livro-texto aqui no seminário de Campinas, né? Presbiterianos lendo batistas, não ia dar muito certo, mas tudo bem. Né? Então, ele abandonou Strong em sala de aula para trazer o quê? Paul Tillich, Rudolf Bultmann, Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer, que era o que estava se lendo nas comunidades americanas, década de 50 para 60. Nas igrejas batistas, o fenômeno é um pouco mais tardio, já meados da década de 60, também missionários americanos da Missão Batista do Sul dos Estados Unidos começaram a trazer leituras liberais, críticas, né? Principalmente material crítico de Bíblia mesmo, material baseado aí na alta crítica, crítica textual, crítica da forma, que começou a colocar em dúvida não só as datas tradicionais, a autoria tradicional, mas a própria composição e confiabilidade de livros da Sagrada Escritura. O fato é que o liberalismo, durante muito tempo, foi subestimado, mas não pode mais ser subestimado. Agora eu vou tentar unir algumas pontas aqui para a gente começar a caminhar para o final e talvez abrir para perguntas. Eu falei do fundamentalismo lá no começo, do legado anti-intelectual que nós herdamos aqui no Brasil do fundamentalismo. Eu fui criado em igrejas batistas, então não raro um pastor bateria no púlpito, levantaria a Bíblia e dizia, olha, não prego teologia aqui, eu prego Bíblia. E o pessoal vibraria dentro da igreja como se fosse um negócio muito legal, muito bacana. Só que você pensou em Deus, está fazendo teologia. Teologia sistemática. Né? Já pensou, Deus é amor, já fez teologia sistemática, não tem como correr. Deus é relacional. Danou-se, fez teologia sistemática. Pensou logicamente, racionalmente, sequencialmente, que modernidade tem horror a isso, já está fazendo teologia sistemática, não tem como correr. Só que esse legado anti-intelectual entendia o seguinte, você se sentiu vocacionado, 15, 16 anos, beleza, abandona tudo, ingressa no seminário e vai ser pastor de igreja. Isso é interessante, ainda que a igreja americana, século XIX para século XX, fosse basicamente pietista e fundamentalista, por uma série de razões, eles mantiveram a ideia de que a teologia é mestrado, não graduação. Ok. O que começou a acontecer no Brasil, então, é um duplo fenômeno. Eu entrei no seminário com 21 anos, poderia ter entrado mais cedo, mas o que eu falo está valendo para mim também. Entram-se, literalmente, meninos no seminário, que vão ter como profissão pastorado, e vão ter que lidar com congregações sem nenhuma experiência de vida. Do outro lado, também vão entrar meninos no seminário, com 18, 19, 20 anos, sem nenhum preparo da igreja local para participar dos debates acadêmicos que ocorrem nesse seminário. Isso fruto da nossa tradição fundamentalista pietista. Que também é anti-intelectual, que nunca não privilegiou, melhor dizendo, preparo acadêmico, um bom preparo acadêmico para os próprios professores de seminário. Então, eu dei aula durante 10 anos em seminários batistas. Então, eu cheguei a ver, para se montar a grade curricular lá, quem que vai dar aula lá durante a semana, alguma coisa seguinte,
seguinte forma, senta lá os professores, uma reunião de professores, olha, quem pode dar aula segunda-feira aqui? Eu tenho teologia sistemática. Ah, você deu teologia sistemática no semestre passado, pode dar aula? Não, não posso, segunda é minha folga. Ah, então, você pode dar aula aqui? Ah, mas eu não dei sistema. Não, mas ele passa o teu material para você, tá? E você vai dar aula sistemática aqui na segunda-feira. Beleza. É desnecessário dizer que vai ser uma bomba aquela aula. Mas assim a coisa era feita. Com o reconhecimento do MEC, chegando agora, a coisa se tornou um pouco pior. Por quê? Porque o pessoal que se tornava liberal nas academias não tinha nenhum interesse em igreja nem pastoreio. Para eles, a forma deles conseguirem sustento era permanecer na academia. Beleza, então eles foram à luta e ganharam suas graduações. PUC, Seminário Metodista, alguns foram para a Europa, outros foram para os Estados Unidos, etc. e tal. Alguns foram execrados as suas denominações, foram colocados para fora, mas eles tinham os cursos reconhecidos, mestrado, doutorado, etc. e tal. Com o reconhecimento do MEC, agora os seminários denominacionais precisam desses homens. Os seminários que têm interesse em reconhecimento do MEC precisam dessas pessoas. E eles estão trazendo essas pessoas para dentro dos seminários, para dar aula para gente com 18, 19, 20 anos, sem nenhuma estrutura para participar de debate acadêmico de alto nível. Aliás, alguns deles são até interessantes, que no afã assim, de literalmente quebrar o gelo, jogam a Bíblia no chão, pisam em cima, não caiu nenhum raio, tá vendo? A Bíblia é um livro como outro qualquer, vamos lidar com a Bíblia como um livro como outro qualquer. Beleza. Ok. O problema aqui é que, de um lado, muitos deles não tiveram a coragem, ou não têm a coragem de deixar claro o seu discurso. Seu discurso, via de regra, ele é reproduzido pelos alunos. Esses alunos vão para a igreja. Só que eles também não são burros, porque a única profissão que eles têm é o pastorado, eles não aprenderam nada diferente, eles só conseguem ver o futuro dependendo da igreja, eles também não têm como reproduzir o seu discurso na igreja local. Só que o fato é que as igrejas que caem na mão desses homens, elas simplesmente morrem. Você chega na biblioteca típica dos novos formados desses seminários, é interessante, na biblioteca mais antiga, teológica, então o pastor tinha o cuidado de botar os comentários bíblicos num canto, livros de aconselhamento no outro, teologia no outro, homilética no outro canto, história. Você olha a biblioteca de um desses novos pastores, então você tem lá G12, Igreja com Propósito, só manuais mecânicos de crescimento de igreja ou de espiritualidade. E, via de regra, o discurso deles é o seguinte, olha, eu me formei e nada que eu aprendi no seminário me serviu. Mas não serviu por quê? Porque, por outras razões, ele não teve condições ou capacidade de sentar e estudar sério teologia. Esse é um problema sério também. O que ocorre, então, é que você tem hoje um equilíbrio de poder totalmente desigual nos principais seminários denominacionais do nosso país. Via de regra, você tem 9 professores de persuasão liberal para um professor conservador. E a coisa hoje é tão escandalosa que ela está chegando, inclusive, em igrejas pentecostais. Então, você tem seminários pentecostais ligados a igrejas pentecostais, que também querem o reconhecimento do MEC. Eles se lançam a procurar professores. O que eles acham no mercado são professores de persuasão liberal, e eles têm que trazer esses caras para a graduação. Da aula de Antigo Testamento, Novo Testamento, etc. e tal. O que vai acontecer nesses seminários ligados a igrejas pentecostais? Também um processo que eu chamo de autofagia. O vocacionado vai para o seminário, ele estuda no seminário, ele recebe toda uma carga de teologia crítica europeia, e ele vai voltar para a igreja, e daqui a 30, 40 anos aquela igreja simplesmente morreu. Porque é o que aconteceu com o protestantismo na Europa. Né? Um amigo meu estava comentando comigo que ele foi numa palestra de um alemão lá no sul, e o título da palestra seria O Estado da Religião na Europa. Então ele começou exatamente com a seguinte palavra: que religião? Você tem bolsões de catolicismo conservador no interior da França, outra igreja evangélica na Alemanha, mas, em forma geral, as igrejas estão sendo vendidas na Europa e nos Estados Unidos também, não se espante. Então, o que você tem hoje literalmente, como é a imagem que me vem aqui é de um redemoinho. Eu pensei no demônio da Tasmânia, lá do Pernalonga, mas é isso mesmo. Você tem literalmente um redemoinho dentro da igreja evangélica, na chamada igreja evangélica brasileira, as pessoas simplesmente são tragadas e absorvidas nesse redemoinho. Eu vou parar um pouquinho por aqui, mas é trágico você pegar alunos de graduação, gente com 19, 20 anos,
que eles escutam o professor em sala de aula, mas nunca leram algum texto sério de Rudolf Bultmann, ou de Paul Tillich, ou de Jürgen Moltmann, mas os caras simplesmente romperam com a fé cristã e se orgulham disso. Cheios de arrogância. Isso, para mim, é muito complicado, e mais complicado ainda é ver dessa turma daqui a 2, 3 anos, num concílio, repetindo como papagaio o que eles foram ensinados a repetir, literalmente enganando e traindo os pastores reunidos naquele concílio, e depois assumindo a sua igreja, mas o discurso, o ideário deles está escondido. Eles têm o discurso padrão, sermão de apelo, uma santificação micro, né, bem básica, não pode beber, não pode fumar, etc. e tal, mas todo o ideário que ele recebeu no seminário está escondidinho aqui atrás, né? Eu costumo brincar quando ele vai pregar em Isaías 40, por exemplo, né? Ele tem que preparar algum sermão ali sobre aquele texto, aí vem um demôniozinho na orelha dele e diz: vem cá, será que isso aí é Deus mesmo que diz? Será que isso aí realmente é dado por Deus? Será que é uma profecia mesmo? Será que isso não é uma profecia pós-evento? Será que isso aí não é uma interpretação histórica? Se não é profecia, o texto acaba sendo detonado também, o texto acaba perdendo todo o poder dele que teria para a gente. O cara vai pregar em Jó, será que isso aí não é um mito? Bom, se ele é um mito, também acabou toda a ligação dele com a gente. Então se torna um livro meramente moralista, você não tem nenhuma aproximação, nenhuma ligação mais com aquele personagem histórico ali. Ele não compartilha mais, você não pode compartilhar mais a luta e o dilema dele também. Ok, um outro ponto importante, e tem a ver com a palestra de hoje de manhã, o impacto da modernidade também no ideário da nossa igreja. Isso é um ponto importante aqui. Por um lado, eu sou o primeiro a dizer que não tem teologia sem filosofia. Quer queira, quer não, todos nós espelhamos ou usamos contribuições à filosofia. Eu fiquei muito impressionado, navegando pela internet, quando eu bati lá na Catedral de Colônia, um site dedicado à Catedral de Colônia, na Alemanha, e entre os vários vitrais muito lindos, você tinha um vitral para Platão e outro para Aristóteles. Não tem como correr, é ilusório isso. O ponto, talvez, para nós aqui, isso toca a questão da teoria do conhecimento, a chamada epistemologia, é quem tem a palavra final, se é a filosofia ou se é a Sagrada Escritura. A partir do Evangelho de João, você já tem uma dica disso, a forma como o evangelista usa o conceito de logos, né, você tem pelo menos 5 significados da cultura helênica para logos, ele usa aquele conceito, mas reinterpretando aquele conceito como uma forma de fazer ponte com o leitor dele. Ele está usando a filosofia, está se servindo da filosofia, ela se torna uma ferramenta do fazer teológico. Então, não tem como fazer teologia sem a ajuda da filosofia. Mas um risco que a igreja corre, qualquer um de nós corre, porque todos nós aqui somos teólogos, não tem como correr, é muitas vezes a filosofia se tornar o ponto focal da construção do nosso saber, do nosso conhecimento. Então, o risco que nós corremos, e que a igreja correu corre desde o século XVIII, é elevar a filosofia a um caráter transcendental que para o cristão só a Bíblia deveria ter. Então, principalmente após Kant, não tem mais como falar de trindade. Não tem mais como falar de Deus se revelando audivelmente na Sagrada Escritura, que você pode, usando algumas ferramentas, entender, escutar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura. Após Kant, Cristo não ressuscitou, não dá mais para crer em ressurreição de Cristo. Bultmann mesmo diz lá no Jesus Cristo Mitologia, né, como continuar crendo em ressurreição dos mortos, em milagres, em céu em cima e inferno embaixo. Na medida que você acende um botãozinho, a luz se faz, você liga um microfone aqui, como crer nesse universo novo, mecanicista, né? Como continuar crendo em milagres hoje? Como crer em milagres à luz desse universo pós-kantiano, onde há uma ruptura entre o mundo fenomenal e o mundo nominal? Ok, lado a lado com isso, a igreja sempre teve uma relação de tensão com a própria cultura. Então, de uma forma bem esquemática, o pastor Kivitz hoje falou de pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade. É muito complicado dizer que a igreja medieval era basicamente pré-moderna, a igreja iluminista era basicamente moderna, a igreja hoje é pós-moderna. Em todas essas eras, a igreja sempre teve uma relação de
repulsa e namoro com esses períodos da cultura ocidental. Então, é interessante notar que, no passado, a igreja era muito mais crítica da sua cultura do que hoje. Então, é interessante notar como o que eu chamaria de os estertores da modernidade, eles vão entrando dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã. Então, eu coloquei alguns pontos aí no quadro. Então, hoje, por exemplo, a ênfase é basicamente relacional. Aqui, o exercício aqui é tentar ver o que presta e o que não presta. Por exemplo, deixa eu fazer uma parte aqui, usar um exemplo pessoal, me permitam. Eu não gosto muito disso não, mas me desculpe. Mas vai lá. Por exemplo, é fato que a ênfase hoje da nossa cultura é basicamente relacional. Ainda que eu me amarre em teologia sistemática, teologia histórica, filosofia, etc. e tal, eu sou o primeiro a reconhecer que 99% das pessoas que entram na igreja, não entram na igreja porque foram convencidas logicamente e racionalmente que Jesus é Deus e o único Salvador. Elas entram na igreja porque elas foram amadas. Então isso, por exemplo, é uma marca de nossa época, deveria levar a gente a trabalhar duro para ter uma relação de comunhão, de mutualidade dentro da igreja, de prestação de contas, de disciplina dentro da comunidade cristã. Né? Investir pesado em churrascos, encontros sociais, pelo próprio encontro social, pelo próprio encontro de comunhão. Ok, mas eu deixo o resto do exercício para vocês pensarem depois. Pontos mais complicados aí. Uma marca de nossa época que se abriu mão de qualquer tentativa de definir identidade. Isso é muito complicado para a gente. Nós somos uma época que não consegue mais definir os vocábulos centrais de uma controvérsia. Né? Hoje de manhã, o Israel Belo pediu para se conceituar pós-modernidade, que é um negócio muito complicado, conceituar fundamentalismo. Nossa época não consegue mais fazer isso. Definir, oferecer definições simples, sintéticas a respeito de pessoas ou de ideias também. Um outro ponto aí, ou 3 pontos aí em sequência, né? Nossa era é marcada por mudança, novidade, fugacidade. Aliás, eu diria que fugaz é marca da nossa época. Né? Para quem aqui é mais maduro, né? Tem um pouco mais idade do que a média aqui, deve lembrar que no passado você era fiel a uma marca. Você comprava um carro, aquele carro ia durar 20, 30 anos. Hoje você muda de carro a cada 3 anos, né, para quem pode. Hoje você chega no mercado, você tem literalmente 4, 5, 6 opções para aquela marca. O mesmo se aplica para a igreja. Então você tem que olhar essa fragmentação da cristandade no Brasil à luz da marca da nossa época, a época que a gente está vivendo aqui. A ideia de descontinuidade, aqui especialmente no que se refere à lógica. Há uma resistência a levar os nossos primados às conclusões lógicas. Então, uma vez eu fiquei muito chateado num debate no seminário onde eu dava aula, com alguns alunos liberais, eu virei para os alunos e falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Se Deus não existe, ou se Deus não se revela, se Cristo não ressuscitou, se a palavra de Deus não é de fato palavra de Deus, então a gente está perdendo tempo aqui, pô. Vamos fazer outra coisa, vamos vender livro, dar aula, fazer outra faculdade, isso é perda de tempo. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não há razão de continuar dentro do seminário de uma igreja se os primados da fé cristã não são verdadeiros, não são racionais. Mas hoje, isso é interessante, você começa a conversar com a pessoa dentro da própria igreja, você vai ver a resistência radical dela a levar os axiomas dela, os pontos principais que ela está afirmando lá, as últimas consequências lógicas. Amor politicamente correto, inclusivo, que teme a verdade. Então você entra num debate mais acalorado dentro da igreja, você é logo acusado de falta de amor. Pô, você não ama. Pô, mas amar não é também dizer a verdade? O amar também não é evitar que a mentira se espalhe dentro da igreja? Que veneno seja oferecido dentro da comunhão cristã? Isso não é amor? Mas é interessante, há uma resistência, voltando lá, né? A resistência a identificar algo, a definir alguma coisa, e ligado a essa resistência à definição, você tem essa ideia do amor politicamente correto, inclusivo. Então é interessante notar como o conceito de disciplina cristã, que é um conceito importante do Novo Testamento, simplesmente foi perdido dentro da igreja. Você não é mais responsável por quem está do seu lado. Quem está do seu lado é mais responsável por você. Você entra na igreja, numa igreja mais recente, né, dessas novas igrejas de 20 anos para cá, você é mais um rosto da multidão. Numa igreja histórica, quando muito, você é um número
lá atrás, de contribuição de dízimos e ofertas. Mais nada. Então isso é bem moderno, nesse sentido aí de estertores da modernidade. A modernidade está morrendo, mas ela mantém aí como primado principal esse amor politicamente correto e inclusivo. Você não pode fazer juízo de valores de pessoas. É interessante o uso de Mateus 7 na mão dos nossos membros de igreja, na nossa mão mesmo, né? Você vai fazer um juízo sobre alguém, ou sobre o ensino de alguém, então logo se saca Mateus 7, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Mas se você lê na sequência, o próprio Jesus está dizendo de 2 caminhos, 2 portas, 2 fundamentos, dos frutos pelos quais se conhece, que alguns que são ortodoxos, alguns que profetizam, alguns que exorcizam, não entrarão no reino dos céus. Negócio muito complicado, é o texto usado como pretexto e depois abandonado, como foi dito hoje de manhã, né? Outra questão central aqui, gosto pela poesia, pela contradição, pela incerteza, por tudo que é subjetivo e fluido. Isso é marca de ortodoxia hoje, é interessante isso, né? Então a ideia é que você não trabalha mais com proposições, com verdades lógicas, com axiomas, mas a poesia hoje é uma forma de ajudar as pessoas a entender o sagrado, entender quem está acima da gente, quem está além da gente. Mas, de forma geral, muita poesia feita hoje nas nossas igrejas não deve nada a Caetano Veloso. Tipo de música que você lê a letra e não entende nada, né? Rompendo em fé. Né? Eu ainda estou para alguém me explicar o que significa, o que aquela letra tem para ensinar para a gente, em termos de conteúdo. Horror absoluto a tudo que é lógico, racional, objetivo. O senhor Spock seria deplorado em nossas igrejas aí, né? Qualquer tentativa de ser lógico, racional, objetivo é rotulado rapidamente como alguém falto de amor. Então é interessante notar, eu tenho quanto tempo mais, Marcelo? É interessante notar então o impacto da própria modernidade dentro da igreja. 15 minutos, ok. Então é interessante notar que os nossos pais, que eram tão críticos do mundo, da entrada do mundo dentro da igreja, para mal e para bem, hoje não faz mais nenhuma diferença, né, a forma como o mundo tem determinado nossa agenda, inclusive descaracterizando a própria igreja no país. Ok, vamos dar uma parada e passar para o terceiro ponto. O fato é que desde o começo, desde quando a igreja chegou aqui no Brasil, não houve, de fato, interesse em conceituar o que é evangélico. A igreja evangélica tinha um compromisso com o ensino do mínimo possível, um compromisso com a microética, um compromisso claramente anti-intelectual, que você vê mapeado no novo livro do Alistair McGrath, Paixão pela Verdade. Quem não comprou, corra. Eu acho que não tem, aliás, acho que não tem lá, eu não tinha visto exemplares lá, mas Alistair McGrath vai mapear o que eu estou dizendo aqui, principalmente no contexto anglo-saxão. Mas a igreja evangélica, quando chegou aqui, tinha esse compromisso mínimo. Mínimo ensino, mínima ética, e anti-intelectualismo, né? Sair dos debates da academia, deixar isso para lá, até por outras razões aí, teológicas também. Mas o fato é que rapidamente essa igreja ela se fragmentou. Hoje, só no Rio de Janeiro, você tem 6.000 denominações. Não sei se você consegue imaginar isso, segundo o ISER. Então, só para colocar, eu não gosto muito de estatística, mas vai lá, mas para colocar no pêndulo, década de 50 você tinha 36 denominações no Rio. Hoje você tem 6.000 denominações. Você anda no interior do estado do Rio, eu sou paulista agora, né, mas morei quase 20 anos lá no Rio de Janeiro, rodei o Rio quase todo, mas você vai para alguns bairros do Rio de Janeiro, você é capaz de você chegar e ver assim, igreja, botequim, igreja. Casa, igreja. Igreja, casa. Tudo lado a lado. E com os nomes mais doidos possíveis, mais criativos possíveis. Você anda em alguns bairros do Rio de Janeiro, você vai topar lá com gente da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, um grupo pequenininho lá da Baixada Fluminense, em que os homens andam de vestidão do tempo de Jesus azulão e as mulheres com vestidão branco, uma espécie de comuna, sonho de Marx, lá todo mundo vive com o dinheiro dos outros, todo mundo dividindo seus bens, porque eles acham que Cristo vai voltar de forma imediata, então você não deve ter amor pelo mundo, alguma coisa assim. Esse é o universo do chamado protestantismo brasileiro. Mas o que é ser evangélico de fato? A gente tem que voltar lá atrás, nas raízes do movimento evangélico, na reforma, no movimento puritano, no movimento metodista. Então, a partir desses 3 movimentos, eu quero oferecer algumas ênfases do que quer dizer ser evangélico. Eu coloquei uma citação de John Owen aí, mas eu não vou lê-la por uma questão de tempo, até porque eu quero
desenvolver um pouco algumas ênfases aqui, mas John Owen foi o maior teólogo inglês da Inglaterra lá no século XVII, talvez o maior teólogo inglês de toda a história. Ele era puritano, calvinista, congregacional, mas é interessante, se você ler com calma esses pontos aí que ele tentou resumir o que é fé evangélica, você não vai ver menção ao calvinismo explicitamente, né, ou a doutrina da predestinação à eleição. E já naquela época haviam os chamados arminianos. Então, há um consenso dentro do espectro evangélico mais amplo, seja luterano, seja calvinista, seja metodista, seja pentecostal também, à luz da sua história, à luz dos seus marcos fundadores. Então, à luz desses movimentos aí que eu mapeei, você tem algumas ênfases, 8 ênfases principais que traçam aí o que é ser evangélico. E é interessante notar como é que essas ênfases foram completamente perdidas ou eclipsadas hoje na igreja protestante. A primeira, como é óbvio, a crença na Bíblia como palavra de Deus sem erro. Então essa tem sido a marca do protestantismo desde sempre. Você vê isso não só em Calvino, Lutero, nos puritanos, mas também em John Wesley. Ele não tinha, aliás, colocando isso positivamente, ele tinha clara convicção de que a Bíblia era a palavra de Deus, totalmente confiável, que ela não havia erro na Sagrada Escritura. Gente, isso aqui, é fácil a gente dar uma olhada nesses 8 pontos aqui. Pô, legal, bacana, a gente realmente é evangélico, a gente está lutando para ser evangélico. Mas o ponto aqui é que, eu não sei quanto a vocês, eu cheguei a um ponto, humanamente falando, de desespero com o estado de nossa igreja, nossa cultura. Você começa a ler jornal, e para a gente ser pastor, a gente tem que ler Bíblia e jornal, a gente tem que estar antenado com a cultura. Gente, nós estamos chegando... Aliás, como um amigo meu diz, nós chegamos ao fundo do poço e a gente continua cavando, em termos de cultura. Você olha o cenário político brasileiro, você olha os sinais no horizonte de um governo totalitário, você olha o que ocorre no resto da América Latina, a forma como o marxismo se tornou uma ideologia de pensamento único totalitária, não neoliberalismo, como eles gostam de apregoar. Você vê violência. Caramba, em 10 anos no Rio de Janeiro morreram mais pessoas na favela do que em 20 e poucos anos de governo militar. E ninguém fala nada, ninguém faz nada, né? A gente viu aqui o caso da menina assassinada lá no Paraná, a impotência que a grande parte da população tem diante desse caos, tanto civil, político, como a questão da violência urbana. Você olha para a igreja, é desesperador olhar o estado da igreja hoje. A minha convicção é que se nós não retomarmos esses marcos do que é ser evangélico de fato, em 10 anos a gente não existe mais, nem como civilização, nem como igreja. A gente simplesmente está revertendo a barbárie, tanto no Estado como na igreja, a uma velocidade poucas vezes vista. Em grande medida, nós estamos reprisando muito do medievalismo, da espiritualidade medieval mais fanática possível. Como eu não sou pós-moderno, eu posso fazer juízo de valor, né? O pós-moderno não pode fazer juízo de valor. Então, como eu não sou, talvez seja mais pré-moderno do que outra coisa, então eu posso fazer juízo de valor. Mas, bom, deixa eu continuar aqui, que eu quero terminar com uma palavra sobre isso aí. Eu volto isso daqui a pouco. Então, uma primeira ênfase aí do ser evangélico é a crença na Bíblia como palavra de Deus, sem erro. A Bíblia norteando a nossa vida cristã, nossa espiritualidade, a Bíblia norteando a vida da própria igreja. Uma frase puritana que eu gosto muito é o seguinte: se Deus me manda pegar um alfinete no chão, eu pego, mas eu não pego nenhum outro alfinete que os homens me mandarem pegar. A ênfase na chamada sola escritura é uma ênfase da liberdade do indivíduo. Qual a jogada aqui? Se Deus fala na Bíblia, eu tenho que obedecer, mas eu não obedeço nenhuma outra tradição inventada pelos homens. E é interessante notar que na medida que a Bíblia é colocada em segundo plano, na medida que a Bíblia é removida do púlpito, aliás, o próprio púlpito é removido da igreja, o que você tem são homens e mulheres, não mais servos de Deus e livres para o mundo, mas gente escrava de tudo que é superstição, de tudo que é mais torpe, tudo que é mais infantiloide, que está entrando dentro da nossa igreja, da igreja evangélica. Segundo ponto aí, a crença em pecado original e pecados atuais. Então, a tradição evangélica ela é claramente pessimista quanto ao estado do homem sem Deus. Como diz lá o profeta, maldito homem que confia no homem. Isso é algo presente no ideário protestante. Então, sem a obra da graça, nós não somos nada. A gente continua escravo do mundo, da carne e do diabo. Um ponto interessante aqui
quando você vai ler Jacob Arminius, o pai do arminianismo, ou John Wesley, eles também criam em pecado original, eles não criam em livre-arbítrio. Esse é um ponto importante aqui. Você vai ler os sermões de John Wesley lá, eles criam na graça preveniente, mas não em livre-arbítrio, mas eles criam, por um lado, no pecado que o homem comete hoje, como oriundo do pecado de Adão, todos nós ligados ao pecado de Adão, e a partir da queda de Adão, todos nós somos escravos, uma imagem recente, viciados em pecado. Depois, ênfase na justificação pela graça e na conversão como obra do Espírito. Então, um ponto importante da tradição evangélica é a crença numa obra externa, objetiva de Deus, e uma obra interna, subjetiva, também da parte de Deus. O que significa isso aí? Significa que quando eu creio no Evangelho, eu sou declarado justo. Não só meus pecados foram perdoados, mas eu sou colocado agora no status de alguém totalmente justo. Todos os meus pecados já foram perdoados, passado, presente e futuro. Em alguma medida, o julgamento vindouro já foi antecipado. Então, quando você está falando para cristãos, você está falando para homens e mulheres que são completamente justos. A imagem deles agora é reconstruída em termos da justiça de Cristo, colocada na conta dessas pessoas. Por outro lado, quando se fala em regeneração como obra do Espírito, o caráter é transformado. O caráter é renovado. E, gente, para mim é desesperadora a crise de caráter em nossas igrejas. A forma, eu citei de manhã lá na mesa redonda ali, a apologética de Eusébio de Cesareia ou de Clemente, falando da superioridade, por exemplo, dos casamentos cristãos, lá no 3º século, 4º século. Hoje a gente não pode mais usar esse argumento. Por quê? Porque nós espelhamos a mesma taxa de divórcio dentro de nossas igrejas. A mesma taxa de promiscuidade sexual que você tem no mundo, lá fora, na sociedade ao nosso redor, nós temos também dentro da igreja. Então, a diferença entre nós e a sociedade não cristã é ínfima. É muito mais uma diferença muito mais religiosa, nem conceitual, mas muito mais religiosa do que ética e conceitual. Ok. A ideia, então, aí da conversão como obra do Espírito é que o Espírito, graciosamente, miraculosamente, ele muda o caráter das pessoas. Ele tira as obras da carne e agora ele dá ao fiel a obra do Espírito, o fruto do Espírito. Centralidade da cruz da expiação. Então, o cristianismo é o lugar onde nós somos autoconscientes do nosso sofrimento, porque a gente não é menor do que Cristo. A morte de Cristo aí é vital, é por ela que nós somos salvos. Conceito denominacional da igreja, esse é um ponto importante, tá? É uma invenção do movimento evangélico, isto é, a minha igreja, a igreja que eu participo, batista, não é toda a igreja. Ela é parte da igreja maior, que também envolve assembleanos, presbiterianos, metodistas, congregacionais. A ideia aqui é que eu sou membro de uma igreja denominada batista, mas essa igreja denominada batista não é toda a igreja. Ela é parte da grande igreja. Esse é um conceito que surgiu lá nos debates sobre eclesiologia no século XVII, na Assembleia de Westminster. Quer dizer, para a tradição evangélica, nenhuma denominação, nenhum grupo denominacional pode se arrogar a ser toda a igreja. Ele é parte da grande igreja. Então, ele vê as comunidades cristãs ao seu redor como cooperadoras, não como competidoras. Esse é um ponto importante dentro da tradição evangélica. Ponto 6 aí. 6 e 7 são um pouco mais complicados, um pouco mais polêmicos. A igreja local, ela luta pela sua pureza. Então, esse é um ponto importante dentro da tradição evangélica. Então, a igreja evangélica, na sua origem, ela tinha uma agenda de disciplina eclesiástica. A gente geralmente pensa em disciplina como uma mera exclusão da igreja, mas a ideia ali seria muito mais um discipulado para crescimento do que simplesmente o corte do membro faltoso, do membro que caiu algum pecado grosseiro. Mas você estuda sobre as sociedades metodistas do século XVIII, você estuda sobre as igrejas puritanas, a ideia é que a igreja é uma assembleia de peregrinos, e um ajudando o outro para tentar chegar ao céu todos juntos. Então havia prestação de contas, havia uma luta interna para se preservar uma pureza mínima, porque eles pressupunham que a marca da igreja verdadeira é a santidade. Então você tem essa luta dentro da igreja local por uma pureza não só interna do indivíduo, mas uma pureza que vai se relacionar com, ou melhor, uma pureza que vai se manifestar nas relações externas dentro da igreja local.
Agora, por outro lado, a igreja local seria uma espécie de celeiro, onde indivíduos vão ser equipados e estimulados a levar essa luta pela pureza para a própria sociedade. Nota bem, então, não é a igreja que vai impor a sua agenda de ética para a sociedade. A igreja não é uma ONG, mas, por outro lado, a igreja vai estimular membros da igreja a se reunirem, por exemplo, numa ONG, correndo o risco de ser meio anacrônico, né? Mas ela se reunirem na ONG e esse grupo aí trabalhar para ser sal e luz daquela sociedade. Um ponto interessante, não vou ler a citação do Greg Wills, é um historiador batista, ele escreveu um livro mais recente chamado Religião Democrática, mas ele começa a mapear o seguinte ponto aqui. Quando se perdeu a ênfase em disciplina eclesiástica? Ele vai mostrar no livro dele, num dos capítulos do livro dele, que, pelo menos no contexto americano, nunca houve um pregador, um teólogo, que escrevesse contra a disciplina eclesiástica. Isso não é bíblico, isso não existe, isso é mal para a igreja. Não. A ideia de disciplina simplesmente se evaporou no ideário protestante na América e também no Brasil nos últimos 20 anos. Mas quando isso ocorre? Ocorre quando a igreja ela abandona a agenda de reforma interna para arrogantemente tentar reformar a sociedade, lutando campanhas do tipo a guarda do domingo como sabá cristão, isso como brigando dos parlamentos para entrar como uma lei para o Estado, né? Então todo o Estado é obrigado a parar no domingo, brigar por campanhas de abstinência alcoólica, contra o tabaco, pela libertação dos escravos, etc. e tal. Então, em alguma medida, as igrejas da América, na mesma época que eles estão começando a enviar missionários para cá, 1860, 1870, 1900 mais ou menos, eles já têm um entendimento de que a igreja é uma espécie de agência de reforma social. Não tanto uma comunidade onde as pessoas vão se reformar para chegar juntas ao céu, caminhando, peregrinando em santificação aqui na terra. Então, esses dois itens, aí, ponto 6 e ponto 7, acabaram sendo abandonados na igreja contemporânea. Então, eu fui criado num ambiente batista, onde a ideia de disciplina era muito marcante, muito mais a ideia de disciplina de exclusão mesmo. Então, a pessoa, por exemplo, se divorciou, não queria nem saber porque aquela pessoa se divorciou, ela era simplesmente desligada da igreja, ou ela era impedida de desempenhar algumas tarefas dentro da igreja. Nem mesmo em corais ela podia cantar. Isso eu me lembro, adolescente, 16, 17 anos, eu via isso aí. A gente sai de um extremo desse, que é um extremo, para outro extremo, onde a igreja é simplesmente um ajuntamento. Você não tem mais conceito de igreja. O pastor chega, prega, ele encontra talvez umas 20 ou 30 pessoas na frente do púlpito dele, ele não vai mais à porta, nada contra, mas é só para a gente tentar entender isso aí, mas o restante, as 100, 200 pessoas que estavam lá naquele templo, cada uma segue seu caminho, sozinhas, sem amigos, sem companheiros, sem peregrinos que vão ajudar essas pessoas a crescer, a amadurecer. Então houve uma mudança dramática dentro do próprio conceito de igreja em nosso ideário. E o último ponto aí é a questão de busca por avivamento. Isso é parte também da tradição evangélica. De manhã eu mencionei de passagem que esse seria um elemento comum a igrejas históricas e igrejas pentecostais clássicas. Ambos os grupos são fruto da mesma época. A ideia aqui não é que você fabrica avivamento. Isso é uma ideia que surgiu no século XIX, nos Estados Unidos, com Charles Finney. Avivamento é uma ciência, uma ideia bem mecânica de avivamento. Você tem como programar avivamento na sua comunidade. Mas quando você volta um pouco antes, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, a ideia aqui é que avivamento é um milagre, não uma ciência. Avivamento pode ser buscado, mas não fabricado. Mas, por outro lado, você espera que Deus vá avivar a sua igreja de tal forma que, por meio de ações cíclicas do Espírito Santo dentro daquela comunidade cristã, ela vai ser constantemente renovada e reformada de tal forma que ela faça diferença na sua cultura. O fato é que, para encerrar, então, essa palestra aqui, esse bate-papo, talvez, não sei, né? Nós temos um tesouro que não foi explorado aqui na Igreja Evangélica Brasileira. Um detalhe, nós nunca tivemos avivamento aqui no Brasil. Talvez avivamentos locais, em algumas congregações esparsas, mas nunca tivemos avivamento como ocorreu na Coreia, África do Sul, interior da China, Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales. Você estuda a história do protestantismo no Brasil e nunca ocorreu o que Edward chamaria de um derramamento do Espírito, onde pessoas lá fora
talvez debochassem de Cristo, talvez fossem indiferentes a Ele, talvez nunca tenham escutado a Ele, simplesmente elas são esmagadas porque elas têm a percepção que o Deus Santo encharcou a cultura e que se elas morrerem, elas vão para o inferno naquela hora. Isso nunca ocorreu no Brasil. Talvez porque isso esteja ligado ao fato de nós termos abandonado a nossa tradição evangélica, que nós precisamos recuperar. Então, fechando o ciclo, para mim, gente, humanamente falando, pensando, por exemplo, em termos históricos, olhando, por exemplo, a derrocada da República de Weimar na Alemanha, como o nazismo, em 10 anos, tomou o poder na Alemanha, como uma revolução marxista levou a União Soviética a se tornar talvez a maior fábrica de homicídios do século XX, quando a gente olha para o nosso cenário da América Latina, é assustador que vem para o futuro. Eu estou falando como historiador e não como profeta. Então, historiador, a gente olha o passado, identifica alguns elementos comuns e supõe que pode vir a acontecer isso aí. O elemento-chave para, de fato, salgar o nosso país é realmente uma reforma evangélica. É redescobrir a herança evangélica, a agenda evangélica, implementar essa agenda evangélica esperando essa visitação do Espírito Santo, porque só ele pode, de fato, renovar a igreja e usar a igreja, de fato, como sal e luz na nossa sociedade aqui no país. Ok, se vocês têm perguntas, então, fiquem à vontade. Se eu puder responder, estou à disposição. Poderia identificar quando que veio o pós-modernismo ao Brasil? Por exemplo, tem um autor americano, Leroy Forlands, Quest for Truth, que identifica a década de 60 como entrada do pós-modernismo nos Estados Unidos. Teria uma forma de identificar aqui no Brasil? Irmão, isso é muito difícil. Eu gostei da palavra do Israel de manhã, eu evitei usar a palavra pós-modernidade ali, justamente porque é muito difícil a gente, no olho do furacão, identificar com precisão essas mudanças no pensamento e na própria cultura. Por isso que eu preferi manter a palavra modernidade e tentar olhar o nosso período aqui como esses estertores, né, os últimos sinais da morte da modernidade. Mas talvez a gente poderia chutar aí década de 60 e 70, com os movimentos culturais, né, já no começo da década de 60, né, principalmente marcados por uma forte influência francesa. Então, eu estou pensando aqui basicamente na cultura de Zona Sul do Rio de Janeiro, que importou isso aí. Então, eu acho que tem um filme sobre Vinícius de Moraes, foi lançado no cinema ano passado, que talvez ajude o irmão a ter um pouquinho de vislumbre dessa chegada, dessa nova forma de pensamento na cultura brasileira. Mas isso que é um ponto muito interessante. Você começa a rodar pelo Brasil e o impacto desse final de modernidade, fim de século, né, como os franceses diriam, ainda é muito pequeno. Então você vai para o Nordeste, a estrutura de pensamento é basicamente conservadora. Basicamente eles trabalham com lógica, com meio excluído e tudo mais. Então o que você tem são bolsões. Aliás, o crescimento espantoso do pentecostalismo e neopentecostalismo no Brasil aponta isso. Nós somos ainda uma cultura à margem da cultura mais europeia do norte da América do Norte. Nós ainda estamos vivendo ainda metade da modernidade. Aliás, foi mal aqui pela canelada, né? Mas o fato de você ter gente apaixonada aí por teólogos como Schleiermacher, Bultmann, Tillich, que são completamente irrelevantes hoje na cultura anglo-saxã, até mesmo alemã, é emblemático. A gente está realmente atrasado aí. Mas nesse sentido aí, respondendo diretamente a sua pergunta, década de 60, 70, você vê isso, por exemplo, na cultura popular, em alguns filmes, a ideia, por exemplo, bem marcante nos romances da América Latina de realismo fantástico. Essa mescla de estruturas de narrativa me parece bem pós-moderno, ou dessa ênfase mais de fim de modernidade também. Okay? Não? Sim.
Com certeza. E aí que está, a gente subestima os membros da nossa igreja. Gente, por mais que o discurso de fim de modernidade ou pós-modernidade seja bonitinho, não há mais verdade, tudo é relação, tudo é prosa, é poesia, não mais narrativa, prosa, etc. e tal. Ninguém vive sem seus absolutos mínimos. Seja dentro da igreja, seja na cultura, na sociedade. Converse com qualquer pessoa não crente aí, você começa a apertar, ameaça a roubar o carro do cara. Ele vai ter que se refugiar em algum tipo de absoluto moral para dizer, não, pô, roubar é errado. Trair é errado. Eu ser traído, minha mulher está errando. Não tem como correr. Nós necessitamos, está no nosso DNA, a necessidade de absolutos. Quando a igreja não oferece isso, gente, vá para uma igreja como de Miguel Ângelo, vai visitar a Cristo Vive. Ele está oferecendo algum tipo de ideário teórico. Totalmente torpe, totalmente errado, mas ele está oferecendo. Ele é um gnóstico. E está lá, a Igreja Evangélica Cristo Vive. Mas ele está oferecendo. Então, quando nós não oferecemos, alguém vai oferecer. Então, talvez o nosso grande desafio aqui, gente, não é mega igreja, que é um negócio já em decadência na própria cultura americana. O que talvez nós precisemos hoje são igrejas menores, com vitalidade mesmo, onde você tem ali, de fato, uma comunidade de irmãos e irmãs crescendo juntos, onde haja prestação de contas ali, mutualidade entre elas, e que a Bíblia seja ensinada com seriedade. Então, nesse sentido, para mim, há espaço para catequese, até para ensinar pessoas a pensar. Porque o catecismo não é mera decoreba. Se você pega o breve catecismo e supõe que decorar o catecismo é entender a doutrina cristã, está errado. O que está por trás do catecismo é o trivium. Gramática, lógica, retórica. Não basta ler. Você tem que entender. E você prova que você entende colocando as suas palavras o que você acabou de ler. Então, você tem dentro da tradição evangélica, que me parece não chegou como deveria chegar ao Brasil, uma força, uma pujança que a gente ainda não descobriu. Só um outro detalhe autobiográfico, né? A primeira vez, eu sou nascido e criado dentro de igreja batista. Eu brinco dizendo que eu nunca fui evangelizado. Eu fui já educado dentro da fé cristã. Mas a primeira vez que eu escutei alguém pregar sobre justificação pela graça, eu tinha 26 anos, recém-formado do seminário, foi em Campos, quando o pastor Shed pregou, expôs Romanos verso por verso. Para mim, o evangelho se resumia nas 4 leis espirituais do Bill Bright, em sermão de apelo no final do culto. Para mim, isso era evangelho. Aí, de repente, uma pessoa expõe Romanos verso por verso. Caramba, o cristianismo é altamente amplo e complexo e bonito. Tem muito mais coisa aí para a gente cavucar e descobrir, tem muito tesouro aí para a gente descobrir. A gente está literalmente comendo mosca e deixando de dar testemunho para a sociedade que está ao nosso redor, para a nossa geração, né, que a gente deveria estar servindo hoje. Acabou, né, gente? Gente, obrigado pela paciência. Deus os guarde, Deus os abençoe. Okay?